5 histórias reais de caminhoneiros que cruzaram com a mulher da estrada. História 1. Tem coisa que a gente vê na estrada e prefere nunca mais comentar, mas aquele lenço branco no painel do meu caminhão não me deixa esquecer. Meu nome é Roberto. Tenho 52 anos de estrada. Comecei ajudante, virei motorista. Peguei todos os tipos de carga que você possa imaginar. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta. Conheço posto, borracheiro, lombada e curva perigosa de cor. Não sou de inventar história, nunca fui. Mas o que eu vivi numa noite de 2003, na BR-116, descendo a Serra das Araras, mudou minha forma de ver a solidão da pista. Era agosto. Noite fria, céu limpo, daqueles que a gente vê as estrelas todas mesmo com o farol alto aceso. Eu estava descendo do Rio de Janeiro para São Paulo, voltando vazio, depois de entregar uma carga de material elétrico. Scania 113, motor ronronando certinho, rádio ligado numa estação de música sertaneja antiga. Devia ser umas 3 da manhã. A serra naquela hora é silêncio puro. Só o vento batendo na carroceria vazia e o barulho do freio motor nas descidas. Estava tudo normal até eu passar pelo quilômetro 225. Ali tem uma curva meio fechada, depois uma reta longa. Foi quando eu vi uma mulher parada do lado direito da pista no acostamento com os 2 braços cruzados na frente do corpo. Vestido claro, parecia branco ou bege, não dava para ver direito no escuro. Cabelo comprido, solto. Não fazia sinal, não levantava o braço. Só estava ali, parada, olhando para a estrada. Pensei, mulher sozinha, 3 da manhã, no meio do nada. Ou é assalto, ou é alguém que precisa de ajuda de verdade. Passei direto. Não por maldade, mas a gente aprende na estrada que parar de madrugada pode ser perigoso. Continuei mais uns 3 quilômetros, mas a imagem não saía da minha cabeça. Aquela mulher parada, imóvel demais. Nenhum carro parado por perto, nenhuma luz acesa, nada. Aí eu comecei a pensar, e se ela tivesse sido assaltada? E se tivesse largada ali por algum desgraçado? Eu não ia conseguir dormir pensando nisso. Diminuí a marcha, parei no acostamento, respirei fundo, liguei todas as luzes de segurança, decidi voltar. Fiz o retorno na próxima saída e subi de novo a serra. Olho atento, devagar. Quando cheguei no quilômetro 225, friei. Olhei pro acostamento. Nada. Ninguém. Desci do caminhão. Fui até o ponto exato onde eu tinha visto ela. Terra batida, mato baixo, nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma luz. Só o vento frio batendo no rosto. Senti um arrepio subir pela nuca. Parecia que alguém estava me observando, mas não tinha ninguém ali. Voltei para o caminhão. Sentei no banco. Fiquei uns 5 minutos parado tentando entender. Não tinha como ela ter sumido tão rápido. Não tinha para onde ir. Era serra fechada dos 2 lados. Foi quando eu olhei para o banco do carona. Tinha um lenço branco, dobrado. Perfeitamente dobrado, como se alguém tivesse deixado ali com cuidado. Meu sangue gelou. Eu sei que aquele lenço não estava ali antes. Tenho certeza absoluta. Meu caminhão estava trancado. Eu não parei em lugar nenhum antes. Não tinha ninguém comigo. Peguei o lenço, cheirava a lavanda. Um perfume antigo do tipo que minha avó usava. Tecido bom, bordado à mão, com as iniciais MA num dos cantos. Guardei o lenço no bolso. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. O coração batendo descompassado, as mãos suando frio no volante. No posto seguinte, uns 40 quilômetros adiante, parei para tomar um café. O frentista era um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho, olhar cansado. Paguei o diesel, pedi um café duplo. Enquanto ele passava o troco, não aguentei. Tirei o lenço do bolso. Seu Joaquim, o senhor conhece alguém com essas iniciais por aqui? MA? Ele pegou o lenço. Olhou com atenção. A expressão dele mudou na hora. Onde você achou isso? Achei no meu caminhão, lá perto do quilômetro 225. Ele ficou em silêncio. Devolveu o lenço devagar, como se tivesse medo de segurá-lo por muito tempo. Tem uma história antiga sobre aquela curva.
Uma moça chamada Maria Aparecida morreu ali nos anos 70. Atropelada. Voltava a pé de uma festa de madrugada. O cara que atropelou não parou. Dizem que ela aparece de vez em quando procurando carona para casa. Mas ninguém leva ela. Porque quando param, ela some. Senti um frio na espinha. Mas o lenço? Esse lenço deve ter sido dela. Ela usava um assim no cabelo, segundo a família. Bordado pela mãe. Saí daquele posto sem olhar para trás. Nunca mais passei por aquela serra de madrugada sem pensar nela. O lenço eu guardei. Está até hoje numa caixinha dentro do caminhão. Tem vezes que olho para ele e me pergunto, será que ela queria mesmo uma carona? Ou será que só queria que alguém parasse, que alguém se importasse? Vai entender o que tem nessa estrada. O que eu sei é que a gente cruza com muita coisa que não tem explicação e que solidão atrai solidão. Talvez ela só quisesse companhia, talvez ainda queira. Se você roda de madrugada por aí, fica ligado. E se ver uma mulher parada numa curva, vestido claro, cabelo solto, bom, a decisão é sua. Mas saiba que talvez você não esteja sozinho, mesmo quando acha que está. História 2. Eu nunca acreditei em assombração. Sempre fui prática, pé no chão. Até aquela noite na Regis Bittencourt, quando a razão não conseguiu mais explicar o que eu vi. Me chamo Carla. Sou caminhoneira há 14 anos. Herdei a profissão do meu pai. Ele sempre dizia, filha, estrada não é lugar de medo, é lugar de respeito. E eu sempre respeitei. Respeito a chuva, respeito a neblina, respeito o cansaço. Mas nunca tinha respeitado o invisível, até conhecer aquela mulher. Era final de março de 2011. Eu estava subindo de Curitiba para São Paulo, transportando equipamentos hospitalares. Carga delicada, prazo apertado. Volvo FH12, caminhão bom, confiável, com menos de 2 anos de uso. A noite estava úmida, aquela garoa fina que não molha, mas deixa a pista escorregadia. Eu estava no trecho entre Registro e Juquiá, uma das partes mais fechadas da estrada. Floresta dos dois lados, pista estreita, poucas luzes. Eram quase 5 da manhã. Já estava cansada, pensando em parar no próximo posto. Mas faltava pouco, e eu queria chegar logo. Foi quando vi os faróis piscando na minha frente. Um carro parado no acostamento. Pisca-alerta ligado, Volvo vermelho, modelo antigo. Conforme fui me aproximando, vi uma mulher do lado de fora acenando com a mão. Calça jeans, blusa escura, cabelo preso num rabo de cavalo. Pensei, pneu furado, pane, alguma emergência. Parei uns 20 metros à frente, liguei as luzes de emergência, peguei a lanterna e desci. Andei até o carro. A mulher estava parada ao lado da porta do motorista, com os braços cruzados, como se estivesse com frio. "Precisa de ajuda?" perguntei. Ela me olhou. Rosto jovem, uns 30 e poucos anos, expressão cansada. Não sorriu, não agradeceu. Só disse, "Pode me dar uma carona até Juquiá?" Meu carro pifou. Achei estranho. O carro estava com os faróis acesos, pisca funcionando. Não parecia quebrado, mas a estrada é assim. Às vezes a gente precisa de ajuda e não tem para quem pedir. "Vamos lá, sobe." Ela abriu a porta do carona e subiu. Não trouxe bolsa, não trouxe nada. Sentou, colocou o cinto, ficou olhando para frente. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui. Olhei pelo retrovisor. O carro dela continuava lá, faróis acesos, pisca ligado. Pensei em perguntar se ela não queria pelo menos trancar o carro, mas deixei para lá. Cada um sabe o que faz. Os primeiros 5 minutos foram em silêncio. Eu estava concentrada na pista molhada. Ela continuava imóvel, olhando para frente. "Mora em Juquiá?" Tentei puxar conversa. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, meio distante. "Morava." Achei estranha a resposta, mas não insisti. Às vezes a gente pega carona com gente que não quer conversa e tudo bem. Mais uns 5 quilômetros. Eu comecei a sentir um cheiro estranho. Não era perfume. Era mais como terra molhada, barro. Esse cheiro de cemitério quando chove. Olhei de canto de olho para ela, continuava na mesma posição.
Mas agora percebi uma coisa que me arrepiou. Ela não estava respirando. Não subia e descia o peito. Nada. Meu coração acelerou. Apertei o volante com força. Você tá bem? Perguntei, tentando manter a calma. Ela virou o rosto devagar para mim e sorriu. Um sorriso triste, daqueles que a gente dá quando já não tem mais força para fingir. Você foi a primeira que parou. Não entendi. Como assim? Ninguém mais para. Eu fico ali esperando toda noite, mas ninguém para. Você parou. Um calafrio percorreu meu corpo todo. A voz dela estava ficando mais fraca, como se estivesse se afastando, mesmo estando ali do meu lado. Eu só queria chegar em casa, só isso. Mas não consigo. Faz tanto tempo. Olhei para frente. A estrada estava vazia, escura, sem nenhum carro. Olhei para o retrovisor. Nada atrás de mim. Só a neblina se fechando. Quando virei de novo para o lado dela, o banco estava vazio. Vazio. Friei bruscamente no acostamento. Saí do caminhão correndo, abri a porta do carona. Nada. Ninguém. O cinto de segurança estava solto, balançando. Respirei fundo, tentando me acalmar. Entrei de novo, fechei a porta, encostei a cabeça no volante. Estava tremendo. Foi quando vi a foto. No chão do caminhão, perto do pedal do carona, tinha uma foto rasgada ao meio. Peguei os 2 pedaços. Era uma foto antiga, daquelas de papel revelado. Quando juntei as 2 metades, vi uma mulher jovem sorrindo em frente a um carro vermelho. O mesmo carro que eu tinha visto parado. No verso da foto, escrito a caneta azul, Juquiá, 1503-1998. Guardei a foto. Cheguei em São Paulo ainda tremendo. No posto onde parei, procurei um caminhoneiro mais velho. Mostrei a foto. Ele olhou e ficou sério. Essa mulher morreu num acidente em 98. Bateu o carro naquele trecho, voltando para casa de madrugada. Sozinha. Dizem que o corpo foi encontrado dias depois, porque ninguém viu o acidente. Ela ficou presa no carro. Desde então, tem gente que jura ter visto ela pedindo carona. Paguei o café dele e saí. Não quis ouvir mais. A foto eu guardo até hoje. De vez em quando olho para ela e penso, será que ela conseguiu chegar em casa naquela noite? Ou será que ainda está lá, esperando alguém parar? Tem coisas na estrada que a gente não explica. Tem gente que diz que é cansaço, que é a mente pregando peça. Mas eu sei o que senti, sei o que vi, e sei que aquela mulher só queria voltar para casa. Se você passar pela Regis de madrugada e ver um carro vermelho parado, uma mulher acenando, pensa bem antes de decidir, porque às vezes a gente ajuda quem já não pode mais ser ajudado, e fica com a lembrança para sempre. Você pararia? História 3. Tem encontro que muda a gente. Esse foi o meu. Me chamo Edson. Sou motorista de caminhão há 26 anos. Já passei por muita coisa. Assalto, temporal, pneu estourado em descida. Mas nada me preparou para aquela madrugada de junho de 2015, quando uma mulher entrou no meu caminhão e salvou minha vida sem eu entender como. Eu estava descendo de Belo Horizonte para São Paulo, carregado com 25 toneladas de açúcar. Mercedes-Benz 1620, caminhão velho mas forte, daqueles que não te deixa na mão. Era umas 2 da manhã, e eu estava na Fernão Dias, altura do que o 1870, perto de Extrema. Noite quente, céu aberto, lua cheia iluminando a pista. Tudo tranquilo. Ou deveria estar. Eu estava com sono. Aquele sono pesado, que vai fechando o olho devagar, e a gente tenta espantar, mas não consegue. Já tinha tomado 2 cafés, ligado o rádio no último volume, aberto a janela. Nada adiantava. A vista ficava embaçada, a cabeça pesava. Pensei em parar. Mas faltavam só 50 quilômetros para um posto onde eu sempre encosto. Achei que dava para segurar. Foi aí que eu vi ela. Uma mulher parada na beirada da pista, do lado direito, com uma sacola na mão. Vestido florido, sandália simples, cabelo curto. Não fazia sinal de carona, não acenava. Só estava ali, parada, olhando para os carros que passavam. Algo me fez parar. Não sei explicar. Era como se uma voz dentro de mim dissesse, para. Freei no acostamento. Abri a janela. Precisa de carona?
Ela se aproximou. Rosto simples, pele morena, olhos escuros. Devia ter uns 50 anos. Sorriu, mas era um sorriso cansado. Se puder me deixar no próximo posto, agradeço. Sobe. Ela subiu, sentou, colocou a sacola no colo, ficou quieta. Voltei para a pista. Durante os primeiros minutos, ninguém falou nada. Eu estava tentando espantar o sono. Ela olhava pela janela imóvel, até que ela falou: "Você está com muito sono, não é?" Fiquei surpreso. Não esperava que ela percebesse. "Tô, mas falta pouco. Vou parar logo ali na frente." "Não vai dar tempo." A frase me pegou de jeito. Olhei para ela. "Como assim? Se você continuar assim, vai dormir no volante antes de chegar. E vai morrer." O tom dela era calmo, sem drama, como se estivesse falando sobre o tempo sobre a estrada. Mas a frase me arrepiou. "Eu tô segurando. Sempre fiz isso." "Não hoje. Hoje você não aguenta." Fiquei em silêncio. Ela continuou. "Para no acostamento. Dorme meia hora, só meia hora. Depois segue." "Mas eu..." "Para." Tinha uma autoridade na voz dela. Não era ordem. Era certeza. Como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Respirei fundo e parei no acostamento. Desliguei o motor. Encostei a cabeça no banco. "Vou fechar o olho só um pouquinho, então." Ela não respondeu. Fechei os olhos e apaguei. Dormi como não dormia há dias. Um sono profundo, daqueles que a gente nem sonha. Quando acordei sobressaltado, olhei para o relógio. Tinha passado exatamente meia hora. Olhei para o lado. O banco do carona estava vazio. A sacola também tinha sumido. Abri a porta. Desci. Olhei ao redor. Nada. Ninguém. Só a estrada vazia, o silêncio da madrugada e o vento batendo no mato. Como ela saiu? Eu não ouvi a porta abrir. Não ouvi nada. Foi quando eu vi, no painel, preso no porta-óculos, um santinho. Santinho de Santo Antônio, daqueles antigos, de papel amarelado. No verso, escrito à mão com caneta preta: "Protege quem para." Peguei o santinho. Senti um arrepio percorrer o corpo todo. Liguei o motor e segui. Meia hora depois, cheguei no posto. Estava acordado, alerta, sem sono, como se tivesse dormido a noite toda. Parei no balcão. O atendente era um rapaz novo, uns 20 e poucos anos. "Rapaz, passou uma mulher por aqui, vestido florido, sacola na mão?" Ele negou. "Não passou ninguém." "Por quê?" "Deixei ela ali perto. Achei que tinha vindo para cá." Ele me olhou com uma expressão estranha. "Moço, aqui não passa ninguém a pé de madrugada. E olha, tem uma história que o pessoal conta. Dizem que tem uma mulher que aparece para os motoristas que estão perigando na estrada. Ela avisa, faz a gente parar e some." Mostrei o santinho. Ela deixou isso. Ele pegou o santinho, olhou com atenção, devolveu devagar. "Esse santinho é antigo, do tipo que minha avó tinha. Não se faz mais desse jeito." Guardei o santinho no bolso. Agradeci e saí. Até hoje eu carrego esse santinho comigo. Está colado no painel do caminhão. De vez em quando olho para ele e agradeço. Porque eu sei que se não tivesse parado naquela noite, se não tivesse escutado ela, eu não estaria aqui contando essa história. Tem gente na estrada que a gente não vê direito, mas que vê a gente e que ajuda. Não sei se era um anjo, um espírito, ou só alguém que sabia o que eu precisava naquele momento. O que eu sei é que ela me salvou e que desde aquela noite, toda vez que sinto sono demais, eu paro. Não importa onde, não importa o horário, eu paro. Porque aprendi que tem coisas mais importantes do que prazo de entrega. Se você estiver cansado, com sono, achando que aguenta só mais um pouquinho, para. Descansa. Nem que seja meia hora. A estrada vai estar lá quando você acordar. E você vai estar vivo para continuar. Você para quando sente sono ou acha que sempre aguenta. História 4. Tem lugar onde a estrada não é só estrada. É outra coisa. Me chamo Joaquim. Sou motorista há 38 anos. Já rodei o país inteiro, já vi de tudo. Mas a Transamazônica é diferente. Lá, a solidão tem peso. O silêncio tem voz.
E tem coisas que aparecem na beira da pista que não deveriam estar ali. Isso aconteceu em setembro de 2008. Eu estava fazendo um trajeto de Altamira até Itaituba, no Pará. Carga de madeira certificada, legal, tudo nos conformes. Ford Cargo 1317, caminhão médio, bom para estrada de terra. Porque a Transamazônica, naquele trecho, é mais terra do que asfalto. Poeira, buraco, atoleiro, é osso. Era fim de tarde, quase 6 horas. O sol estava se pondo, deixando o céu laranja e roxo. Bonito, mas perigoso. Porque quando escurece ali, escurece de verdade. Não tem poste, não tem luz, não tem nada. É você, a floresta e o farol do caminhão. Eu estava a uns 120 quilômetros de Itaituba quando passei por uma casinha de madeira, bem simples, do lado esquerdo da estrada. Não era incomum. Tem muita casa isolada por ali, gente que vive longe de tudo, mas essa casa chamou minha atenção por um detalhe. Tinha uma mulher sentada na varanda imóvel, olhando para a estrada. Pensei, deve estar esperando alguém. Segui em frente. Mas uns 10 quilômetros depois, comecei a sentir um barulho estranho no motor. Um ronco diferente, meio abafado. Olhei para o painel. A temperatura estava subindo. Rápido demais. Merda. Parei no acostamento. Desci, abri o capô. Vapor saindo. A mangueira do radiador tinha estourado. Olhei ao redor. Estava escurecendo rápido. Não tinha sinal de celular. Não tinha outra opção a não ser consertar ali mesmo ou dormir no caminhão e esperar o dia clarear. Foi quando ouvi o barulho. Passos. Na terra batida. Alguém vindo pela estrada. Olhei. Era a mulher da casa. Ela estava andando na minha direção, devagar, com as mãos enfiadas no bolso de um vestido surrado. Cabelo grisalho solto, pés descalços. Precisa de ajuda? Ela perguntou, parando a uns 3 metros de distância. O radiador estourou. Vou ter que esperar amanhecer. Ela ficou me olhando em silêncio. Tinha algo estranho nela. Não era ameaçador. Era distante. Como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Tem água lá em casa. Posso trazer. Não é longe. Fiquei surpreso. A senhora voltou andando só para me oferecer água? Alguém tem que ajudar. Ela deu meia volta e começou a andar de volta. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Esperar? Ir junto? Decidi ir. Tranquei o caminhão e segui atrás dela. Andamos em silêncio por uns 10 minutos. O sol já tinha se posto completamente. A floresta ao redor estava escura, cheia de sons, grilos, pássaros, algo se mexendo no mato. Quando chegamos na casa, ela abriu a porta. A casa era vazia. Não tinha móvel, não tinha nada. Só o chão de madeira velha e algumas tábuas soltas. Cheiro de mofo, de abandono. A senhora mora aqui? Perguntei confuso. Ela não respondeu. Foi até os fundos da casa e voltou com um galão de água. Estendeu para mim. Leva, vai precisar. Peguei o galão. Estava gelado. Gelado demais para uma casa sem geladeira. Obrigado. Quanto eu devo? Nada. Só não esquece de mim. A frase me arrepiou. Antes que eu pudesse perguntar o que ela quis dizer, ela entrou na casa e fechou a porta. Fiquei parado ali por uns segundos. Algo não estava certo, mas eu precisava da água. Voltei para o caminhão, iluminando o caminho com a lanterna do celular. Quando cheguei, abasteci o radiador com a água. Funcionou. Liguei o motor. Esperei esfriar. Testei. Estava seguro para seguir. Respirei aliviado. Foi quando olhei para o banco do carona e vi uma chave velha, enferrujada, grande. Não era minha. Nunca tinha visto aquilo na vida. Peguei a chave. Era pesada. Tinha um pedaço de barbante amarrado no topo, como se fosse para pendurar no pescoço. Guardei a chave e segui viagem. Cheguei em Itaituba já de madrugada, exausto. No dia seguinte, fui num bar tomar café. Contei a história para o dono, um senhor baixo, barrigudo, de bigode grisalho. Ele ficou sério quando mencionei a casa. Aquela casa está abandonada há mais de 15 anos. A mulher que morava lá morreu, sozinha. Dizem que ela ajudava todo mundo que passava. Dava água, comida, abrigo. Mas ninguém ajudou ela quando precisou.
Morreu e ninguém nem ficou sabendo. Só acharam o corpo semanas depois. Senti um frio na espinha. Ela deixou alguma coisa? Algum objeto? Dizem que ela tinha uma chave, a chave da casa. Carregava sempre no pescoço, mas quando acharam o corpo, a chave tinha sumido. Tirei a chave do bolso e coloquei na mesa. Ele olhou, empalideceu e se afastou. Essa é a chave. Guardei a chave. Saí dali sem olhar para trás. Até hoje eu tenho essa chave. Não sei por que ela me deu. Não sei o que ela quis dizer com "não esquece de mim", mas eu não esqueço. Toda vez que passo pela Transamazônica, toda vez que vejo uma casa isolada, eu lembro dela e agradeço, porque ela me ajudou quando precisei. E tudo o que ela queria era não ser esquecida. A estrada é cheia de almas solitárias. Algumas ainda estão vivas, outras não. Mas todas merecem respeito. Se você passar por uma casa abandonada e alguém te oferecer ajuda, aceita e agradece, porque pode ser a última vez que alguém vai se importar. Você lembraria dela? História. Tem coisa que a gente leva para a vida. Esse isqueiro dourado é uma delas. Me chamo Marcelo. Sou caminhoneiro há 19 anos. Comecei novo, com 22 anos, logo depois que meu irmão morreu num acidente na estrada. Todo mundo me disse para não seguir a profissão, mas eu segui, porque eu queria entender a estrada. Queria entender o que tinha levado ele. E numa noite de dezembro de 2017, na BR-101, descendo o litoral de Santa Catarina, eu acho que entendi. Eu estava voltando de Joinville para Florianópolis, carregado com peças automotivas. Volkswagen Constellation, caminhão novo, confortável. Véspera de Natal. A estrada estava vazia. Todo mundo já tinha viajado, já estava em casa com a família. Menos eu. Eu tinha aceitado uma entrega extra para ganhar um dinheiro a mais. Natal sozinho não era novidade para mim. Era meia-noite. Chovia fino. Aquela garoa irritante que não limpa o para-brisa direito e deixa a visão embaçada. Eu estava ouvindo uma rádio que tocava músicas natalinas. Tentava não pensar no meu irmão, mas era difícil. Todo Natal era difícil. Foi quando vi os faróis de um carro parado no acostamento. Pisca-alerta ligado. Chevette branco, modelo antigo. E uma mulher do lado de fora acenando com as duas mãos. Pensei em passar direto. Já era tarde, véspera de Natal, e eu só queria chegar logo. Mas algo me fez parar. Talvez fosse o fato de estar sozinho naquela noite. Talvez fosse a lembrança do meu irmão. Sei lá. Freiei uns metros à frente, liguei as luzes de emergência e desci. A mulher veio correndo até mim. Jovem, uns 25 anos, cabelo castanho molhado de chuva, rímel escorrido no rosto. Ela estava chorando. Por favor, me ajuda. Meu carro não liga. Eu preciso chegar em casa, é Natal. Olhei para o Chevette. Faróis acesos, mas não fazia barulho nenhum de motor tentando ligar. Você tentou dar partida? Tentei tudo. Não liga. Por favor, pode me dar uma carona até o próximo posto? Eu ligo de lá para alguém buscar. Respirei fundo. Tá bem, sobe. Ela correu até o carro, pegou uma bolsa pequena e voltou. Subiu no caminhão encharcada, tremendo de frio. Sentou, enxugou o rosto com a manga da blusa. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu achei que ninguém ia parar. Relaxa, daqui a pouco você tá num posto. Voltei para a estrada. Ela ficou quieta os primeiros minutos, olhando para frente, respirando fundo, tentando se acalmar. Desculpa estar assim. Ela disse, é que eu discuti com meu namorado, saí de casa sem pensar direito, e agora o carro morreu. Acontece. O importante é você estar bem. Ela sorriu. Um sorriso triste. Você é gentil. Tem pouca gente gentil na estrada. Fiquei sem saber o que dizer. Só continuei dirigindo. Mais uns 5 minutos em silêncio. Foi quando ela falou. Você fuma? Não. Parei faz tempo. Eu fumo, mas esqueci meu isqueiro no carro. Ela riu, um riso baixo, meio irônico. Nem para fumar um cigarro agora. No porta-luvas tem um isqueiro que um amigo deixou. Pode usar.
Ela abriu o porta-luvas, pegou o isqueiro. Era um isqueiro dourado, daqueles antigos, de metal pesado, com uma gravação lateral. Ela ficou olhando para ele por uns segundos. A expressão dela mudou. Esse isqueiro, de onde você tirou? Um amigo deixou aqui. Por quê? Ela virou para mim. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Esse isqueiro era do meu irmão. Ele morreu há 3 anos, num acidente, nessa mesma estrada. Senti meu coração disparar. Como assim? Ele era caminhoneiro, bateu o caminhão numa noite de chuva, foi na véspera de Natal, exatamente como hoje. Tirei o pé do acelerador, diminuindo a velocidade. Como é o nome do seu irmão? Diego Ferreira. Freiei. Parei no acostamento, desliguei o motor, virei para ela. Diego Ferreira? Você conhecia ele? Respirei fundo. A ficha caiu. Diego era meu melhor amigo. A gente começou junto na estrada. Ele morreu no acidente. Eu estava no velório. Eu sinto muito. Ela começou a chorar. Chorar mesmo, com soluços. Eu fiquei sem ação, sem saber o que fazer. Ele falava de você. Falava do Marcelo. Dizia que você era como um irmão. Senti um nó na garganta. Ele era meu irmão também. Não de sangue, mas era. Ficamos em silêncio por um tempo. A chuva batia no teto do caminhão. O som do pisca-alerta marcava o tempo. O isqueiro, ela disse, enxugando as lágrimas. Ele sempre carregava esse isqueiro. Era do meu avô. Quando ele morreu, a gente nunca a achou. Sumiu no acidente. Olhei para o isqueiro nas mãos dela. Eu achei ele no caminhão há uns meses. Achei que um amigo tinha esquecido. Mas agora eu não sei mais. Ela segurou o isqueiro com as 2 mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Posso ficar com ele? Claro, é seu. Sempre foi. Voltamos para a estrada. O clima tinha mudado. Não era mais constrangimento. Era conexão, como se a gente tivesse sido colocado ali naquela noite por algum motivo. Deixei ela no posto. Antes de descer, ela me abraçou. Obrigada por tudo, por ter parado, por ter sido amigo dele. Cuida desse isqueiro e cuida de você. Ela desceu. Antes de fechar a porta, se virou. Sabe, eu acho que ele mandou você parar, para me ajudar, e para devolver o isqueiro. Não respondi. Só acenei. Ela fechou a porta e entrou no posto. Segui viagem. Passei o Natal sozinho, mas não me senti sozinho. Senti que o Diego estava ali comigo e que ele tinha me usado para cuidar da irmã dele. Até hoje eu penso naquela noite. No chevette parado, na chuva, no isqueiro. Penso em como tudo se encaixou de um jeito que não dá para explicar. Tem quem diga que foi coincidência, mas eu sei que não foi. A estrada tem dessas coisas. Ela conecta gente, vivos e mortos, passado e presente, e às vezes, quando a gente menos espera, ela dá um jeito de fechar ciclos que ficaram abertos. Desde aquela noite, eu não me sinto mais sozinho na estrada. Sei que tem gente olhando por mim, gente que se foi, mas que ainda se importa, e isso me dá força para seguir. Se você já perdeu alguém que rodava a estrada, saiba que essa pessoa ainda está por aqui de alguma forma. Cuidando, protegendo, guiando, você só precisa prestar atenção nos sinais. E se um dia você parar para ajudar alguém numa noite de chuva, lembre-se, pode ser que você não esteja ajudando por acaso. Pode ser que alguém tenha colocado você ali para fechar um ciclo, para curar uma dor, para devolver algo que se perdeu. A estrada é misteriosa, mas também é generosa, com quem tem olhos para ver. Essas foram as 5 histórias que eu trouxe para vocês hoje. 5 encontros com a mulher da estrada. 5 versões diferentes da mesma presença que assombra e protege quem roda de madrugada. Tem quem diga que é lenda. Tem quem diga que é cansaço, mente cansada pregando peça. Mas para quem viveu, para quem olhou nos olhos dela, para quem segurou o objeto que ela deixou, não tem dúvida, ela existe. De uma forma ou de outra, ela existe. E o mais importante, ela não vem para fazer mal. Ela vem para lembrar.
Lembrar que a estrada é solitária, que tem gente que ficou para trás, que tem alma que ainda procura o caminho de casa e que a gente que passa por ali toda noite tem o poder de parar, de olhar, de se importar. Porque no final das contas, é isso que separa a gente do vazio, a capacidade de parar para alguém que precisa. Agora, eu quero saber de você. Você já viu algo estranho na estrada? Já sentiu uma presença que não conseguiu explicar? Já parou para alguém e depois ficou com a sensação de que aquilo não foi normal? Comenta aqui embaixo. Conta a sua história. A gente quer ouvir, porque cada relato importa, cada experiência valida a do outro. E juntos, a gente vai entendendo melhor esse mistério que é a estrada brasileira. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Compartilha com aquele amigo caminhoneiro, com a família, com quem você acha que precisa ouvir essas histórias. E lembra, respeita a estrada, respeita o cansaço, respeita o invisível, porque tem muita coisa rolando por aí que a gente não vê, mas que vê a gente, fica com Deus. Ou com quem estiver te protegendo por aí. E até a próxima, porque história boa, de arrepiar, a estrada sempre vai ter para contar. Um abraço e boa viagem.